Olá, muito boa tarde, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Wesley Lacerda, da sua disciplina de Informática. Bem, hoje estaremos trabalhando com conteúdo voltado à sua oitava semana do material de vocês, tá bom? Então, acompanhem comigo. A oitava semana do PET, certo? Onde o objetivo do conhecimento, ainda está relacionado para que serve a internet, certo? E o conteúdo está voltado a como funciona a internet. Então é sobre isso que iremos tratar na aula de hoje, tá bom? Então acompanhem comigo aí no material de vocês. Semana 8, certo? Diz o seguinte: como funciona a internet, tá bom? Isso aqui é um conteúdo bem interessante, pois a gente, para que a internet, possa funcionar, precisamos de alguns protocolos, O que são protocolos, professor? Bem, protocolo é todo um conjunto de regras, tá certo? Então, tudo que rege um conjunto de regras para o bom funcionamento de algo, pode-se dizer que é um protocolo, tá bom? Então, protocolo, conjunto de regras, certo? Então, temos um texto aqui que diz o seguinte: cada computador na rede possui um único endereço de acesso. Até aqui vocês conseguiram pegar? Cada computador de rede possui um único endereço de acesso, Vocês vão estudar mais para frente que isso aí seria nosso endereço IP, e se for relacionado a um dispositivo seria nosso endereço MAC, tá bom? Então, cada computador possui um endereço único na rede, ou seja, se o meu computador ele é o computador com o número 12, vamos dizer assim, não existe no mundo um computador com essa numeração, tá bom? Lembrando que é só uma numeração hipotética. Então, o computador 12 será o único existente no mundo todo, pessoal. Então, para que não haja conflito, a internet trabalha dessa maneira. Cada computador possui seu endereço único, da qual, quando você envia um dado para esse computador, somente ele irá receber, Então, continuando aqui, diz o seguinte, a comunicação entre computadores da rede é feita através do protocolo TCP/IP, certo? Vamos até trocar de cor aqui. É feita pelo protocolo TCP/IP. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que é ele, Ou seja, ele gerencia e encaminha mensagens de dados entre computadores. Então, o TCP/IP é como se fosse, o correio, O correio ele que faz toda a transição, de informação de um usuário para o outro através da nossa rede de computadores, tá bom? Então, o TCP/IP utiliza a tecnologia de comutação de pacotes, que é o Packet Switching, a comutação e transformação de pacotes, Vamos citar um exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, vocês podem ver que quando você envia um vídeo para o WhatsApp, ele está desse tamanho. Para ele chegar até você, o WhatsApp ele quebra esse arquivo em vários pedacinhos, pessoal. Para quê, professor? Para que ele chegue mais rápido, até você. Então é para isso que o WhatsApp ele quebra esses pacotes em diversos pedacinhos para depois chegar inteiro, de novo para você. Porém, nunca é o mesmo, certo? Porque ao desfragmentar esses pedaços para facilitar o envio, alguns pixels, se for no caso imagem, eles se dispersam nessa transição, Então por isso algumas imagens no WhatsApp, como exemplo, ela sai de um celular bom e acaba chegando até você com a qualidade um pouco inferior e um tamanho menor, tá bom? Isso aqui foi só um exemplo. Então o TCP/IP, o protocolo TCP/IP, ele serve para gerenciar o envio de mensagens entre computadores e no caso é o usuário, Porque é o usuário que vai receber de um computador, tá bom? Então aí continuo dizendo aqui sobre o PEC, como funciona. E aqui então temos as nossas questões, certo? As nossas queridíssimas questões. E diz o seguinte, a questão número 1, certo? A questão número 1 diz o seguinte: cada computador na rede tem um endereço único. Isso aqui está fazendo uma pergunta, pessoal. Isso aí é verdadeiro ou é falso, Temos aqui no texto que foi explicado que cada computador, certo? Cada computador ele possui seu endereço único. Para quê? Para que não haja conflito na hora do envio dos dados, certo? Então, se o computador de Pedro tem um endereço e o computador do Pedro 2, vamos colocar o Pedro 2, tem um outro endereço, o Pedro 1 nunca vai receber os dados do Pedro 2 e assim, o inverso também também é válido. O Pedro 2 não receberá do Pedro 1, certo? Então, mesmo com os mesmos nomes, cada computador, cada servidor e cada usuário é único,
tá bom? Sabendo disso, então vamos para a atividade número 2, né? Diz o seguinte: você, ou seja, temos aqui um pronome pessoal, galera. Então, você já tinha ouvido falar do protocolo TCP/IP? Acredito que a maioria das respostas aqui será não, né? Mas, pessoal, o protocolo TCP/IP ele é fundamental para a nossa internet. Sem ele, a gente hoje não teria acesso à internet, tá bom? Então, continuando aqui, você já tinha ouvido falar e que ele é responsável pela internet que temos hoje? Você colocar sim ou não, tá bacana demais. Se quiser explicar, perfeito, tá bom? Então é isso, pessoal, aula bacana de hoje com o nosso TCP/IP, né? Das peças fundamentais para, né, termos a internet que temos hoje, tá bom? Então é isso, nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço.